Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem mais uma vez a doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de saudar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, esta é a oração com o tema o grande livramento. Nós precisamos, em nossas vidas, do grande livramento de Deus, amado e querido ouvinte, todos os dias, dias após dias, horas após horas, nós necessitamos do grande livramento de Deus. Deus é fiel e garante a bênção, desde que venhamos crer. E eu te pergunto nesta tarde se você crê. Porque se você crê, você vai tomar posse da bênção juntamente comigo. Mas se você não crê, apenas eu só lamento. Amém? Mas antes de orarmos, quero trazer aqui a palavra de Deus, que se encontra no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, o versículo 23 ao 26. Mateus 18, o versículo de número 23 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, ser salvo? Glória a Deus. E Jesus, olhando para eles, disse, versículo 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Nós vemos aqui, amado e querido ouvinte, que tudo é possível para Deus, mesmo para aqueles que são ricos. Por que Jesus está dizendo aqui que é quase que impossível de um rico se salvar? Não é nada mais, nada menos do que o seu coração. Porque o coração daqueles que possuem riqueza, ele está apegado a coisas terrenas, a coisas materiais daqui da terra. Aí vem a palavra de Deus dizendo: buscais em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas para vós, para vocês, serão acrescentadas. Então, quando falamos de bens materiais, riquezas materiais, falamos do coração do homem, que se apegam de tal forma que se esquece até que Deus existe. Né? Para termos uma luz, para frisarmos isso aqui ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo 18, diz assim. Glória a Deus. Mas o que sai da boca procede do coração. Né? Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem,
Porque do coração procede os maus pensamentos, que não provém de Deus, né? Mortes, que não provém de Deus. Glória a Deus. Procede, amado ouvinte, a internet aqui está horrível. Sabe o que é horrível? Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, mas está horrível isso aqui. Misericórdia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se melhora um pouco. É porque está horrível, misericórdia. A gente paga uma internet que só Jesus. Pois bem, vamos lá, né? O versículo de número 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, que não provém de Deus, né? Mortes. Agora vamos lá. O adultério, né? Prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São os frutos que procedem do coração do homem, que não provém de Deus, não agrada a Deus. A maioria daquelas pessoas que têm riqueza, que possuem coisas materiais, elas estão enquadradas nesses dois versículos que nós lemos aqui, de Mateus 15, 18, 19. O coração delas está apegado às coisas materiais e também às coisas profanas, mundanas, carnais, que não provém de Deus, mas que provém do mundo. Glória a Deus. O que provém do mundo. Para isto nós temos aqui a palavra de Deus. Eu quero falar para vocês da palavra de Deus, nada de mim mesmo. Porque o que eu falar de mim mesmo não tem edificação, mas a palavra de Deus, ela nos edifica. Aí nós vemos aqui, em 1 João, capítulo de número 2, o versículo 15 ao versículo 17, 3 versículos, que vai frisar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, como os versículos que nós lemos de Mateus 19, 23 em diante. Estou enquadrado dentro de Mateus 19, 23 ao 26. Glória a Deus. Diz assim, ó: não ameis o mundo. Versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passe a sua concupiscência, mas aqueles que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Ou seja, os que possuem muita riqueza estão enquadrados nos sistemas do mundo, nas obras da carne, nas algias da carne, e isto não agrada a Deus. Mas mesmo que seja rico, que seja poderoso na área financeira, na área material, não é impossível Deus também salvar ele, amém? Não. Não é impossível. Se ele abrir o seu coração, se desapegar, né? Porque tem que desapegar. Se ele ou ela desapegarem das coisas terrenas, materiais, ou seja, daquilo que eles possuem, tirar o seu coração daquilo que eles possuem e se apegarem a Deus, voltar o seu coração para Deus,
Deus pode salvar ele também, Deus pode também salvar ela. Porque tudo é possível para Deus. Ainda que seja impossível para o homem, mas para Deus não tudo é possível para aquele que crê. Jesus respondeu o que é impossível, né? Jesus nos diz o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós vamos ver isso aqui no Evangelho de Lucas 18. Lucas 18, o versículo de número... deixa eu ver aqui, Lucas 18, o versículo 24, até o versículo 27, para nós entendermos melhor. Amém? Vamos lá. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Vemos aqui que em Lucas fala mais uma vez, né, do que fala no Evangelho de Mateus. Mais uma vez. Versículo 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? São possíveis a Deus? Nós vemos aqui que, se nós lermos aqui o versículo 18 ao versículo 23, nós vamos ver aqui o jovem rico. Aquele jovem que se aproximou da pessoa de Jesus. Era um jovem muito rico, dono de muitas propriedades, muitas riquezas. Se aproximando de Jesus, perguntou, no versículo 18, e perguntou-lhe, vamos ver aqui, o versículo 18, para a gente entender melhor. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Então nós vemos que o coração deste jovem estava pegado a coisas terrenas. E o interessante aqui, amado e querido ouvinte, é que ele conhecia os mandamentos de Deus. Conhecia o Pentateuco, né, o Antigo Testamento, as Escrituras, glória a Deus, a respeito, né, deixa eu ver aqui o versículo. Nós vemos aqui que ele conhecia, sabia, né, de tudo. E ele observava isto, né, ou seja, ele guardava isto. Sabeis, Jesus disse a ele, ao jovem rico: sabeis os mandamentos. Versículo 20. Não adulterarás, não matarás, né? Não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E o que foi que o jovem respondeu? E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, ele vinha guardando essas coisas na vida dele.
né? Ele vinha guardando tudo isso, né? Fugindo da aparência do mal, fugindo de tudo isso. Mas só faltava, como desse Jesus aqui, só faltava ele fazer uma coisa: se desapegar das coisas materiais e se apegar a Deus. Então o Senhor resolveu provar a sua fé, dizendo a ele: vende tudo quantos tens, vende tudo, pega a fortuna, reparte com os pobres, vem e segue-me, então tu serás o homem mais rico, me servindo do que essas coisas terrenas, materiais, que são passageiras. As coisas terrenas, materiais, são passageiras. Quando morre, o camarada não leva nada com ele. A maior riqueza, Jesus quis dizer aqui, que a maior riqueza que este jovem poderia possuir na vida dele seria Jesus na vida dele, Deus na vida dele em primeiro lugar. E ele não entendeu. Jesus disse: vai, vende as coisas materiais, que só é riqueza, só vai te servir enquanto você viver em cima desta terra. Depois que você morrer, partir daqui, essas coisas não te servirá mais. E aceita-me, segue-me, que tu adquirirás para a tua vida a maior riqueza na eternidade. Jesus resolveu provar ele fazendo isso. Vende e reparte com os pobres. E ele se entristeceu porque era dono de muita riqueza e não quis fazer isso. Amém? Mas se este homem obedecesse de fato o que ele disse aqui que obedecia e amasse a Deus acima de tudo, ele diria: Senhor, eu reparto, eu faço o que for preciso para te servir, para mim ter um tesouro no céu. Então, o que acontece? Jesus ia fazer algo ali que não precisaria dele vender nada, se desperdiçasse de nada, apenas se desapegasse das coisas materiais e se apegasse à salvação, a Deus, a Jesus. Glória a Deus. Mas ele não passou no teste, não foi aprovado por Deus, saiu triste, perdeu a salvação e foi isso que aconteceu. Então, o que acontece? Não é pecado ser rico, não é pecado ter riqueza. Não. O que é pecado para o homem e a mulher é se apegar o seu coração de tal forma que no coração dele e dela não tenha mais um lugar para Deus. Aí é pecado. Porque ele se perderá pelas coisas que perecem nesta terra, onde a traça, as vestimentas luxuosas, né? Onde a traça chega e corrói, os carros de última geração, últimos lançamentos, aonde pode virar uma lata velha, uma lataria, né? A sua riqueza, sua prata, seu ouro, onde o ladrão chega, pode roubar. Tudo aqui é perecível. Então, a pessoa, tendo tudo isso, mas o seu coração se apegar a Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo. Glória a Deus. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quero deixar aqui o último versículo para nós orarmos. Quero deixar aqui em Isaías, Isaías 18, ou seja, 43, né? Isaías 43, o versículo
Isaías 43, o versículo de número 18 em diante. 18 e 19. Diz assim, ó. Não vos lembreis, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora, né? E agora sairá a luz. Porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que isso quer dizer? Esqueça as coisas que passou, as coisas passadas, porque Deus fará tudo novo na vida de todos aqueles que crêem e que obedecem, e que se desapega das coisas terrenas, materiais, profanas e mundanas, e se apegam ao Senhor. Em nome de Jesus, então se desapegue das coisas terrenas, se desapegue das coisas materiais e se volte para Deus. Amém? Se volta para o Senhor, porque o Senhor está querendo salvar, mas para o Senhor salvar, o homem e a mulher tem que se desapegar daquilo que desagrada a Deus e se voltar para o Senhor. E não te preocupa com as demais coisas. Está escrito na palavra de Deus, vem como estás. Venha como está, não importa o processo que você esteja enfrentando, esteja passando, o pecado, qualquer coisa, que você vê que o que você está fazendo, o que você tem feito, Deus nunca vai te perdoar. Claro que vai perdoar. Então te desapega, te esforça-te tão somente, te aproxima de Deus, se achegue ao Senhor. Porque o Senhor fará coisa nova na tua vida. Deus entrará no teu deserto, no deserto da tua vida, e fará fluir coisas novas, fará nascer, brotar, geminar coisas novas, a ponto de você se alegrar na presença de Deus. Amém? Te aproxima de Deus, para que Deus venha te livrar, venha te guardar de todo o perigo, de todo o engano, de toda a mazela, de toda a imundícia. Te desapega, te apega com o Senhor. Nós vemos, né, como os versículos que nós lemos aqui, em 1 João, né? 1 João, glória a Jesus, o versículo 1 João 2, e o versículo 15 em diante, só ler aqui mais uma vez para frisar aqui com todos vocês o que diz a palavra de Deus. Para mim, em primeiro lugar, para ti, para nós, para nossa casa, nossa família. Não ameis o mundo. Quando fala não ameis o mundo, é a concupiscência do mundo, é os prazeres carnais do mundo, é as algias do mundo, é o que o mundo oferece, as drogas, os vícios, os prazeres da carne, é o que o mundo oferece, que são prazeres momentâneos, passageiros, tudo isso passa, mas que distancia o homem, a mulher da presença de Deus. Então temos que se desapegar disso tudo para agradar a Deus, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ó,
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, não é aquilo que se vê, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Não é de Deus, mas é do mundo. Não é do Pai, mas é do mundo. Aí afirma aqui o versículo 17: e o mundo passe a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerá para sempre. Alguém talvez não possa entender o que frisa aqui o versículo 17, permanecerá para sempre. Porque mesmo que o homem morra, que a mulher morra aqui na terra, servindo a Deus, servindo a Jesus, está escrito que Jesus o ressuscitará dos mortos e trazerá, ou seja, vai trazer novamente ele e ela à vida. Porque assim como o Pai ressuscitou a Jesus Cristo do mundo dos mortos, ele também ressuscitará aqueles que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro para receber a vitória. E também os que morreram sem Cristo também serão ressuscitados, como diz a Bíblia, em um intervalo aproximadamente de 1000 anos, de uma ressurreição para outra. E os que morreram sem Cristo ressuscitarão para a condenação eterna, para, como diz o Apocalipse, para sofrerem o dano da segunda morte, ou seja, morrerão de novo. Glória a Deus, no termo espiritual, no campo espiritual. Louvado seja Deus. E o que acontece? Então, os que morrerem em Cristo ressuscitarão para viver eternamente com Ele. E não ressuscitarão para viver de forma em espírito, não. Eles ressuscitarão com seu corpo, alma e espírito para sentir o gozo, a alegria, o gozo eterno, a felicidade eterna na sua vida. Ao qual os que morrerem sem Cristo ressuscitarão para serem condenados. Como diz a Bíblia, que lá haverá pranto, ranger de dentes, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. É o que diz a palavra de Deus, amado ouvinte. Você vê que espírito não tem dente, não range os dentes. Espírito não sente dor. Espírito não sente tristeza, angústia, sofrimento. Então a pessoa terá o teu corpo de volta ressuscitados. Os que morrerem em Cristo para gozar a vida eterna e os que morreram sem Cristo para sofrer a condenação eterna. Então largue tudo, amado ouvinte, e venha para Jesus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Antes da oração, quero lembrar a todos, né, como está passando aqui no rodapé, né, do vídeo, os cultos estão aí, nas quartas-feiras, né, nas sextas-feiras, nos domingos. Compareça. O endereço também está no rodapé do vídeo. E estamos lutando, fazendo a vontade de Deus, clamando forte a Deus, que é para Deus resgatar, livrar, libertar e dar vitória em todas as áreas. Amém? Curva a tua cabeça onde você estiver e oraremos ao nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, tome em tuas mãos a tua igreja. Tome em tuas mãos, ó Pai, os ouvintes. Tome em tuas mãos, ó Deus, a tua obra. Alcança, Senhor, este amado e querido ouvinte. Alcança esta pessoa, a qual a maioria delas estão apegadas a tantas coisas, meu Pai. Quantas pessoas que estão apegadas a tantas coisas terrenas, tantas coisas materiais. Quantas pessoas que estão apegadas, os seus corações apegados na sua casa, porque a sua casa é bonita,
luxuosa. Quantas pessoas que estão apegadas no seu carro, porque o seu carro é bonito, o seu carro é de luxo. Quantas pessoas que estão apegadas na sua conta bancária. Ó Deus, vivem atormentados, vivem atribulados, com medo de perder a sua conta, com medo de perder o seu carro, com medo de perder do ladrão roubar o seu carro, com medo de perder a sua casa. Vivem, ó Deus, sem ter paz na sua alma, sem ter paz no seu ser, sem ter paz no seu interior, porque, ó Deus, o que eles têm, eles estão apegados, é o reinado deles, são os castelos, é o castelo deles, é a riqueza deles, é a prata e o ouro deles aqui na terra. Mas sabendo eles, ó Pai, que não se desapegar destas coisas terrenas e não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eles se perderão e a sua riqueza vai ficar aqui na terra para a confusão dos parentes, para a confusão das famílias, para eles brigarem na justiça e até mesmo causarem tragédias entre eles. Quantas coisas parecidas já ocorreu, familiares brigarem por herança, a ponto de se destruírem, causarem coisas terríveis, como mortes e outras coisas que eu não quero falar aqui, coisas terríveis, coisas terríveis. Grande Deus e Pai, não entregaram o seu coração para Jesus enquanto teve chances, teve a oportunidade para Deus, porque quando a pessoa ela é rica, tem condições materiais, financeiras, entregando a sua vida, o seu coração para o Senhor cuidará também dos seus bens materiais. O Senhor defenderá, o Senhor guardará, o Senhor protegerá. Glória a Deus, porque escrito está que se o Senhor não guardar a cidade, em vão por vigia sentinela. Se o Senhor não guardar o lar, a família, os bens materiais daqueles que o temem, em vão por vigia sentinela. Então não adianta pôr vigia, não adianta gastar fortuna com vigia, com guarda, com vigilância, pagar empresa para sistemas de vigilância, de guardas, etc., que não adianta. Então, o último guarda fiel que nos guarda, que nos livra, que nos protege, se chama Jesus de Nazaré. Então, alcance esta pessoa, Senhor, para que ela possa se desapegar de tudo isso e entregar os seus bens materiais, suas riquezas na mão de Deus, a sua família nas mãos de Deus, para que quando eles partirem daqui, a sua riqueza não venha ficar para a confusão, para a briga, com brigas e contendas, divisão, dissensão, até mesmo tragédias. Ó Deus, alcance esses corações. Essas pessoas estão fracas. Essas pessoas são fracas de mentes, fracas de coração, não entregam as suas vidas ao Senhor, se apegam a coisas perecíveis, não estão apegados a coisas que perecem, coisas perecíveis desta vida, coisas que perecem, como está escrito em tua palavra. Alcança agora essas pessoas. Também te peço, ó Pai, as pessoas que não entregam de forma alguma o seu coração ao Senhor, vivem sofrendo, pessoas viciadas, pessoas vivendo, Senhor, nas práticas, ó Deus, pecaminosa, adultério, fornicação, prostituição, pessoas viciadas nas bebidas, bebida alcoólica, como nós vemos tantos acontecimentos, Pai, que o alcoolismo tem matado pessoas, tem causado danos terríveis em vidas, em pessoas, drogas, etc. Coisas terríveis têm acontecido. Ó Deus, por falta do temor a Deus, de aproximação, de se aproximar do Senhor. Alcança estas pessoas, ó Pai, usa de misericórdia para com elas.
Eu me lembro que também outrora eu vivia na ignorância, te rejeitava, não queria saber do Senhor, mas o Senhor usou de misericórdia, insistiu para comigo e aqui eu estou, Pai. Que não seja diferente também na vida desta pessoa, que esta pessoa ela venha mudar de vida, venha mudar a sua história, que a sua história seja mudada, que a sua vida seja mudada, transformada. Cerca o lar desta pessoa, Deus, de toda a investida do maligno, porque ele usa os seus adeptos e adeptas para causar danos, para causar perca, para causar tantas coisas horríveis, para causar furtos. Quantos lares que já foram furtados, donos, né, de lares foram surpreendidos por homens ao entrar na sua casa e furtar e levar coisas de valores, que há tanto tempo eles lutaram para conseguir, muita lágrima às vezes, muito sofrimento, tantos anos de esforço, de trabalho. Aí entra alguém usado pelo maligno dentro da casa dele ou a casa dela, entra e leva aquilo para si, carregam, furtam aquilo, vai embora. E quando não também não leva a vida da pessoa dentro da sua própria casa, a sua família, ó Deus, tem de misericórdia, Pai, dessas pessoas que estão completamente desprotegidas, sem a tua proteção, sem o teu anjo acampado em volta dele, em volta dela, para livrar do inimigo, dos seus adeptos e adeptas, das quadrilhas fortemente armadas, homens do coração perverso, macabros, como está escrito, ó Pai, tua palavra, o ladrão que é o diabo, que usa os seus adeptos e adeptas para matar, roubar e destruir, tem causado isso na terra, desordem, roubos, assaltos, sofrimentos e mortes, coisas horríveis têm acontecido. Alcança essas pessoas para que elas possam ter o seu entendimento aberto, sua mente aberta, que é só Deus que pode nos livrar enquanto estivermos em cima desta terra, aonde habita Satanás, que tem causado ruaça na terra. Ó Deus, abre o entendimento e abençoa, alcança, te peço, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, dás o grande livramento em nome de Jesus. A tua palavra, Pai, aqui foi falada, bem-aventurado está escrito, são aqueles que dão ouvido à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, amado ouvinte, Deus abençoe a todos nesta tarde. Receba nesta tarde o grande livramento de Deus. Amém? Faça isso, amado ouvinte. Eu falo isso e faço isso. Não é porque eu queira ser melhor do que você que está aí do outro lado. Não, não, não. Eu falo aqui a palavra de Deus para trazer para a tua vida esta forte alerta, este forte despertamento, para que você tenha o livramento de Deus. Receba o livramento de Deus e que Deus te guarde, te livre, te proteja das coisas ruins. Nós nunca podemos pensar conosco, o que aconteceu com fulano, ciclano, não acontecerá comigo. Por que não acontecerá? Que se Deus não intervir, amado e querido ouvinte, na minha vida e na tua vida, nós, por amor a Ele, está perdido. Acontece sim. Apocalipse, capítulo 3, o versículo Apocalipse 3:10. Como guardaste a minha palavra, eu também vos guardarei. Ou seja, é obedecendo a Deus que Deus também nos guardará do mal que há de vir sobre todos que habitam sobre a face da terra. É Deus que nos livra. É Deus que tira, afasta todo o embaraço, toda a teia de aranha, toda a garrancheira do nosso caminho, da nossa vida, nossa casa, nossa família,
a inveja, o olho grande, só Deus que pode nos livrar de toda investida do maligno. Então entrega a tua vida, teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Quero te pedir também, ajuda esta obra, amém? Contribui para com esta obra, seja coluna nesta obra, honre esta obra e Deus com toda certeza irá te honrar, porque nós estamos com esse projeto de prosseguirmos fazendo a obra de Deus, orando por todos, né? Despertando a todos com a palavra de Deus, para que haja despertamento nas vidas das pessoas, nos lares, nas famílias, e estaremos orando por todos para Deus cortar todos os laços malignos, salvar, curar, libertar, transformar e dar vida e vida com abundância. Mas para isso eu conto com a contribuição de vocês, com a boa vontade de vocês. Ajuda a obra de Deus, sabe por quê, amado ouvinte? Deus contempla todas as coisas. Deus vê tudo o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Glória a Deus. Então, Deus abençoe. Tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Tenham uma ótima tarde em nome de Jesus.